Olá, amigos da Casa de Acolhida, um prazer estar aqui. Vou dar continuidade no vídeo sobre o tema bullying, mas antes de começar a conversar com vocês sobre o tema, gostaria de pedir para aqueles que não se inscreveram no canal da Casa de Acolhida no YouTube, por favor, o façam. É muito importante para a gente ter vocês inscritos, né? Muito importante para a casa, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a nossa comunicação é sempre via virtual, né? Ou quase sempre. E também olharem, né? Prestigiarem as páginas da casa nas redes sociais. Isso é um pedido muito importante a ser feito também, tá certo? Vamos continuar então falando sobre o bullying, né? Eu terminei o outro vídeo contando um pouco sobre quem é o agressor, né? O que faz com que o agressor pratique atos, né? Ou agressões que a gente está chamando aqui de bullying, né? E nós falamos de algumas características que provavelmente esse agressor, né, possa ter, né? Ou por que ele faz isso? Qual que é o objetivo dele fazendo isso, né? Então, nós falamos de uma pessoa que provavelmente tem muito desejo de se sentir o valentão, de ter uma boa imagem de si mesmo, que quer se sentir poderoso. Isso entre os jovens e as crianças é algo muito importante no grupo, né, onde ele convive, e entre os jovens também. E eu falava um pouco para vocês sobre essa pessoa, né, muito narcísica, quer dizer, é aquela que não olha para o outro com responsabilidade, com respeito, quer dizer, o outro tanto faz para mim, não importa o que o outro sente, né? Então, assim, dando continuidade, pensando neste tópico, né, é muito provável que o agressor ele se sinta muito satisfeito, né, com aquela humilhação, com aquela opressão de quem vive, né, do ofendido. Ele supõe, inclusive, de antemão, né, ele fantasia, né, a dor que o outro vai sentir quando ele tiver essa reação, ou fizer essa humilhação, ou praticar esse bullying com aquela pessoa, né? Quer dizer, a agressão cruel que a vítima vai viver, para ele, é motivo inclusive, de alegria, né? Então, é algo, assim, bastante delicado da gente pensar. É estranho, mas isso acontece, né? Eu falei das características, né, do que precisam ter para a gente realmente representar o bullying. Uma delas foi sobre a questão do espectador, que eu disse que mais para frente eu explicaria um pouco mais, né? Então, o que é o espectador, né? O que é a palavra espectador? Espectador é aquele que assiste, aquele que participa indiretamente, né? Neste caso, do bullying, né? Então, ele também participa do bullying, então ele também, de alguma forma, pode ser tanto culpado, né? Culpado não é a palavra, responsável como o agressor? Sim, né? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, não são somente dois envolvidos, né, na questão do bullying, quer dizer, o autor, né, o agressor e a vítima, né, o alvo. Não, nesse conflito sempre vai ter mais um elemento nessa história, né? Então vai ter quem? O espectador. Esse espectador pode ser uma testemunha dos fatos, né? Ele pode ter ouvido falar, ele pode ter recebido alguma mensagem dizendo que o fulano de tal fez alguma coisa com aquele ciclano, mas ele não sai em defesa nem da vítima e nem do agressor, né? E nem se junta ao agressor, aliás, né? Então ele fica, ele não toma partido,
mas ele está sabendo do que está acontecendo, e nem assim ele conta, ele não sai em defesa nem de quem viveu aquilo, e nem se junta, ele fica, vamos dizer assim, em cima do muro, né? Então, com certeza ele também é responsável, né, por essa situação. E por que será que ele vive isso? Ele também deve ter medo, né? Porque vai que ele conta, ele delata e ele também se torna vítima, né, de algum ataque dessa pessoa que agrediu, né? Então é muito complicado, mas existe sempre um espectador e esse espectador também é tão responsável quanto o agressor, né? E tem também os espectadores que funcionam como plateia ou uma torcida. Todo mundo já viu numa situação, né, de muitos casos, né, que a gente vê em rede social, de bullying, né, mesmo, né, que alguém está sofrendo e numa agressão, e aí fica aquela plateia em volta, torcendo, reforçando aquele comportamento, batendo palma, né, dizendo palavras de incentivo. Então também existe isso, né? São os espectadores que funcionam mesmo como torcidas, né? E como que a gente identifica, né, o alvo do bullying, né? Quem que são, em geral, os principais alvos, né? A gente pode pensar que os principais alvos de bullying normalmente são crianças ou jovens, né, com baixa autoestima, né? São pessoas muito retraídas, em geral, na escola ou na família, né? A gente percebe isso como uma característica muito evidente, né? Então, assim, muito provavelmente por ter essas características, essa criança ou esse jovem, ele não se sente muito confortável para reagir diante de uma situação dessa. E aí entra aquilo que eu comentava no início do vídeo, né? Se ele não reage, quem agride vai fazer de novo. Porque provavelmente, se a gente parar para pensar, ele também esperaria vamos dizer, eu ia usar uma palavra aqui que eu acho que não existe, mas assim, alguém que revide, né, ou que enfrente. E a pessoa não faz isso, então o outro continua. Então existe a repetição da agressão, né? Lembra que eu falava? Então ele vai fazer provavelmente bullying com alguém que ele sabe que não vai reagir, né? Então, porque se ele procura ajuda, a provocação certamente vai cessar, né? Além desses traços psicológicos que eu falei, às vezes baixa autoestima, uma pessoa mais retraída, né? A gente também vê os alvos dessas violências muito ligados a questões muito culturais, étnicas, né? De raça, religiosas. Então, assim, a gente mesmo faz brincadeiras, né? Assim, obviamente que eu não acho que a gente está fazendo bullying, mas que quando a gente para pensar, né, a gente usa algumas coisas assim que não são muito legais, né? Então, assim, fulano se veste como um baiano, né? Assim, então, se eu me ouço falar agora, eu não vejo nada de mal, porque eu não me vejo uma pessoa preconceituosa ou tendo alguma coisa contra os baianos, pelo contrário, eu adoro os baianos. Mas, assim, quem vive isso na pele, será que gosta? Será que se sente à vontade, né? Então, assim, eu dei um exemplo banal, mas a gente tem milhares de exemplos no Brasil, né? Inclusive, assim, de que nordestinos são todos vagabundos, que nordestinos não trabalham, né? Assim, como que a gente... Isso é um tipo de agressão a uma cultura, né? Então, quem vive na pele isso provavelmente não gosta, não se sente à vontade com isso, né? É que são acostumados, né? Eu acho que eles vivem um costume. Mas certamente eles não gostam, né? Então, assim, existem, acho que para finalizar esse vídeo, né, existem as questões, as características psicológicas, né, e essas outras características também que podem ser o alvo de bullying, né? Como eu disse, né? As questões religiosas, as questões, principalmente as religiosas, né? Assim, a gente vê muito essa questão de uma falta de respeito em relação à crença das pessoas, né? Inclusive a não crença, né? Pessoas que são, né, ateus, por exemplo, né? A gente se acha no direito de dizer que aquele não pode ser assim, aquele não pode ser assado, e é tratado de uma forma diferente, ou recebe ataques, né? Então a gente percebe muito isso, né? Dentro não estou dizendo que todos façamos isso, ou que a gente não deva ter nossas crenças e religiões, mas a gente percebe que pessoas, né, e provavelmente pessoas que também precisam fazer isso, precisam atacar para se sentirem superiores, né, elas usam dessas questões, dessas características das pessoas para humilhar, né? A gente continua no próximo vídeo a falar mais sobre bullying. Até mais.